Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk Pomerode. Que bom que você está aqui, que hoje a gente pode dar continuidade ao nosso estudo bíblico a respeito do livro de Lucas. Se você já está inscrito no nosso canal, que legal, que bom que você tem compartilhado e aproveitado o conteúdo que a gente coloca aqui. Mas se você não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreve, compartilha aquilo que tem aqui, que a gente traz de conteúdo com tua família, porque sem dúvida pode ser uma bênção para ti e para muitas outras pessoas. Mas vamos lá agora então, né? Nosso texto de hoje, ele é bem grande. E ele fala a respeito de assuntos bem diferentes, porém, tem um fio vermelho que acompanha esse texto. E pega a tua Bíblia mesmo, abre ela em Lucas 10, dos versículos 38 até 11, versículo 13. Faz uma pausa no vídeo para ler o texto bíblico, de Lucas 10, 38 até 11, versículo 13. Todo esse trecho, ele tem algo em comum que é muito importante e que com certeza vai te fortalecer na tua vida de fé. Então, agora que você já leu o texto bíblico, a gente pode conversar um pouco a respeito daquilo que acontece aqui. O nosso primeiro relato é a respeito de Jesus dirigindo-se e passando um tempo na casa de duas irmãs, chamadas Marta e Maria. A história de Marta e Maria é muito conhecida, principalmente porque essa história ela é usada para mostrar para a igreja cristã como um todo que tem algo que vem antes do serviço, do ativismo, que tem uma ordem certa para a vida cristã de primeiro e segundo lugar nas coisas que a gente faz, na nossa vida e na vida da igreja. Marta provavelmente era uma mulher de muitas posses e que acolhia na sua casa sua irmã Maria e seu irmão Lázaro. E Jesus frequentava a casa dessas mulheres porque Marta dá para se dizer que ela é uma das primeiras diáconas da história da igreja, porque aquilo que ela tinha, os seus bens, a sua casa, tudo aquilo que ela possuía, ela usava para o reino de Deus. Ela usava para abençoar e para ministrar o ministério de Jesus. Então isso é muito especial. Porém, aqui no nosso relato bíblico, a gente vê que a Marta, em algum momento, ela perde um pouco o rumo do negócio. Ela fica confusa. Porque Jesus pensa, você está arrumando a tua casa e de repente Jesus vem e chega em meio à tua faxina, em meio à arrumação da casa. O que você faria? Você teria a mesma atitude da Marta, que ia ficar preocupada e correndo, pensando em providenciar alimento, terminar as coisas e na correria? Ou você teria a atitude da Maria, de parar, silenciar e ouvir aquilo que Jesus tem para você? Se eu fico pensando qual atitude eu teria, eu nem sei responder. A minha resposta seria, depende o dia. Porque tem dias que a nossa vontade é de sentar aos pés de Jesus e ouvir a Ele, de estar em contato com a sua palavra e estar na sua presença. Mas tem dias que a gente tem tanta coisa para fazer que parece que não dá tempo e que não tem uma brecha do nosso dia em que a gente pode sentar e estar na presença de Jesus. E Jesus, ele com esse relato, com esse acontecimento, ele vem para nos mostrar e para nos lembrar de que sim, servir a Ele, servir ao próximo é essencial e faz parte do que é a vida de alguém que segue a Ele, né? Alguém que segue Jesus e não serve e não é um servo, não pode se dizer servo de Jesus, nem seguidor dele. Porém, tem uma coisa que é mais importante que vem em primeiro lugar e antes do serviço, que é o tempo na presença de Jesus Cristo, tempo na presença de Deus. E depois desse acontecimento, Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso. Com certeza você já ouviu essa oração, com certeza você já conhece ela de algum lugar. E Jesus, ele foi muito querido com a gente quando ele deixou um exemplo de como orar, de como falar com o Pai, mostrando pra gente o que é importante na oração. Porque além de buscar a presença do Pai, além de buscar a presença de Deus, nós precisamos fazer isso de um jeito correto, de um jeito que agrade a Deus e que não seja egoísta. Eu lembro de quando eu era criança, sempre que eu ia orar antes de dormir, eu fazia uma lista de supermercado com Deus.
Ai, Deus, porque eu quero isso e eu quero aquilo, e porque, Senhor, eu quero aquele outro. E eu pedia e ficava nisso. E às vezes eu ficava brava, porque parecia que Deus não ouvia minha oração. Porque Ele não respondia sim para as coisas que eu estava pedindo na minha oração. Até que em algum momento em que eu fui amadurecendo, eu percebi que na oração a gente não faz só pedidos para Deus. E por isso é tão importante a gente conhecer a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Porque na sua estrutura, ela nos ensina que a prioridade está em glorificar a Deus e pedir pelas coisas do reino de Deus em primeiro lugar. E quando isso for a minha primeira vontade, aquilo for o que arde no meu coração, daí então Deus vai saciar as vontades do meu coração. As minhas necessidades básicas de comida, casa, alimento e coisas que eu preciso para viver. Quando você ora, não tenha dúvida que Deus está te ouvindo. Mas Deus, Ele pode responder não para a oração que não é sábia. Muitas vezes a gente fica pedindo coisas para Deus, pedindo em oração, e a gente fala isso com muita facilidade no mundo cristão, mas o que significa pedir a Deus em oração, entregar a Deus em oração? Significa que eu estou colocando o meu pedido nas mãos de Deus e Ele pode dizer sim, não ou espere. E eu preciso entender que a prioridade da minha vida como servo, como serva de Deus, é cumprir a vontade dEle e aceitar a vontade de Deus na minha vida. É muito interessante que, tanto na história de Marta e Maria, quanto quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, a gente percebe que a prioridade não está no meu eu, mas está em buscar a vontade de Deus, a presença de Deus e ouvi-lo em primeiro lugar, em estar com Ele em primeiro lugar. E o nosso texto ele vai um pouco além da oração do Pai Nosso, porque vai até o capítulo 11, versículo 13. E logo depois de ensinar o Pai Nosso, Jesus ele ensina uma parábola. Ele conta uma parábola para ver se aqueles que estão ouvindo a pregação dele estão entendendo o que ele está falando, o que ele está ensinando. Jesus ele fala sobre o amigo insistente, aquele amigo que fica pedindo uma coisa, tanto, de forma que não resta outra coisa a não ser dizer sim ou conceder ao seu amigo aquilo que ele está pedindo. Quando eu leio esse texto, eu penso muito naquelas crianças que vencem o pai e a mãe pelo cansaço, sabe? Quando aquela criança pede tanto a mesma coisa para o pai e para a mãe, que o pai e a mãe não aguentam mais e acabam concedendo e realizando o pedido da criança de tanto que ela está insistindo, de tanto que ela está forçando a barra e de tanto que ela quer. Só que aqui a gente não está falando de um pai e de uma mãe humano. Quando Jesus conta essa parábola, ele está falando da nossa relação e da forma como a gente deve pedir a Deus. Ou seja, Deus, ele não está ouvindo a nossa oração e pensando, eu não aguento mais, de tanto a Jéssica pedir isso, eu vou então dar para ela o que ela está pedindo. Não importa o que acontece depois, ela que se vire. Não é desse jeito que Jesus está tentando ensinar a parábola. O foco dessa parábola e o brilho, a semente preciosa que tem nela, é a questão da insistência, é a perseverança dessa pessoa que não desiste do seu pedido. É muito legal quando eu posso ouvir dentro das comunidades que eu conheço, quando um homem, uma mulher, uma avó, uma senhora, um senhor, vem e me conta, nossa, eu orei tantos anos, eu orei 10 anos, eu orei 15 anos, até que meu filho chegou à fé, até que minha filha chegou à fé, até que aquela minha amiga se converteu e encontrou Jesus. Quando Jesus conta essa parábola do amigo insistente, ele quer dar foco nessa insistência na coisa certa, essa insistência naquilo que pertence ao reino de Deus. Tem vezes que a gente pede coisas para Deus, que a gente ora, que a gente coloca diante de Deus, mas na verdade a gente ora 1, 2 vezes, depois a gente quase que não está nem aí mais, ou a gente até acaba esquecendo. E oração, gente, é um negócio muito sério e muito importante, porque é na oração que eu posso falar com Deus. É na oração que eu faço Deus conhecer aquilo que tem dentro do meu coração. E isso é muito precioso. Principalmente porque para Deus a gente não pode mentir. Para Deus a gente não pode fingir. Então é muito especial quando a gente passa por esse processo.
por esse fio vermelho que tem em torno desses textos, de que a gente entenda que a primeira coisa e a mais importante na nossa vida deve ser buscar a presença de Deus, buscar estar na presença de Jesus Cristo. Logo depois entender que a oração, ela vem antes do serviço, é a oração que enche o meu coração de amor por servir ao próximo e servir seja lá onde for. E logo depois Jesus ainda ensina que quando isso está real dentro de mim, quando o reino de Deus é presente na minha vida e está em primeiro lugar, daí então eu vou ter perseverança na oração. E mesmo que Deus me diga, espera, eu sei que aquilo é da vontade dele, por isso eu não vou desistir e eu vou sempre de novo buscar colocar isso diante da presença dele, porque eu sei que é da vontade dele também. E eu estou disposta a esperar o tempo de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Como tem sido a tua vida? Como é que foi para você se colocar diante desse texto e ler todos esses textos bíblicos e pensar onde eu me encaixo? Se eu tivesse que te perguntar quem é você dentro desses textos que a gente leu, você saberia me responder? Quem é você? Você é a pessoa que busca a presença de Deus e por causa dela consegue dar conta da agenda, da rotina, do dia a dia, e isso é teu gás, o teu combustível para a vida? Ou você é aquela pessoa que está tentando andar com um tanque vazio, que não tem mais buscado a presença de Deus, que já está cansado, tem tanta coisa para fazer que não dá tempo, não dá ânimo, não tem vontade mais de buscar a presença de Deus de tanta coisa que você tem para fazer? Aqui Jesus ele trouxe uma recomendação para a gente, de colocar as coisas na ordem certa, de colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Eu espero que esse estudo bíblico te ajude a buscar mais intensamente a presença de Deus e que, dentro das muitas coisas que você tem para fazer, que você consiga, além de ser uma ótima Marta, servidora do Senhor e que faz tudo com excelência, que você consiga ser também a Maria, que senta, tira um tempo para ouvir e estar na presença do Senhor, para que as coisas desse mundo não invadam teu coração, mas que você possa continuar firme e forte na tua fé. E que Deus te abençoe.